Se a gente pegar as pessoas que não estão em situações clínicas, então a pessoa ela não tem um problema médico com procrastinação. Uhum. A procrastinação ela vai estar fundada em dois aspectos principais: medo ou confusão. Básico. Se você está procrastinando alguma coisa, é porque você tem medo daquilo ou do resultado daquilo, ou você não sabe como fazer. Por que eu procrastino os estudos? Eu tenho algumas teorias. Por exemplo, você acha que você não vai passar. Ou você não sabe o que estudar em seguida. Ou você não sabe como estudar em seguida. Se você tem a absoluta clareza a respeito do que você vai fazer, e se você tem a convicção de que aquele resultado será positivo, a procrastinação ela tende a desaparecer. Tanto que, hoje em dia, quando eu estou procrastinando alguma coisa, a primeira pergunta que eu falo é: por que eu não quero fazer isso? E aí, quando você começa a se questionar, quando você começa a questionar suas próprias ações, você começa a encontrar respostas muito interessantes, respostas que às vezes você não queria encontrar. Mas você começa a encontrar respostas muito interessantes. Então eu penso, por que eu não quero fazer isso? A primeira resposta é, porque eu não tô afim. Mas aí quando você vai mais a fundo, e existe a técnica dos 7 porquês, né? Você ir perguntando por que sucessivamente até você chegar à raiz do problema, você chega àquele ponto de, cara, porque eu acho que isso é inútil. Eu acho que isso não vai fazer nada por mim. E as pessoas que estão estudando muitas vezes têm essa impressão ou essa convicção de que ela não vai passar. Porque ela escolheu uma meta muito além da capacidade dela, porque ela não tem o arcabouço teórico para lidar com aquilo. Então, se você tem uma noção de como que você vai fazer e o resultado disso é possível para você, a probabilidade que você procrastine é muito menor. E aí, claro, entram outras questões. Por exemplo, uma questão de disposição física para que você faça isso. A gente comentou no início que muitas pessoas que passam em concurso são pessoas que trabalham. O desafio que a gente tem quando a gente está estudando para concurso nem sempre é um desafio cognitivo, às vezes é um desafio físico. Porque você trabalha o dia inteiro, muita gente passa 2, 3, 4 horas em condução, são trabalhos cognitivamente demandantes, e na hora que chega no final do dia você tem tempo, mas você não tem energia. A pessoa tá desgastada, por vários fatores. Você quer fazer qualquer coisa menos ler. Você quer fazer qualquer coisa menos aprender. Porque você gastou toda a sua energia com aquilo ao longo do dia. E isso é extremamente normal. Então o que a gente precisa? Às vezes a gente precisa de algum ritual naquele dia que te permita restaurar uma parte da sua energia. Por exemplo, a gente tem 2 tipos principais de respostas à atividade física. A gente tem pessoas que se relaxam com a atividade física e pessoas que se estimulam com atividade física. Então, uma das primeiras coisas é você ver isso. Se a atividade física é um estímulo para você, uma das coisas para você fazer é a atividade física numa quebra entre trabalho e estudo. Você chegou do trabalho, 15 minutos de caminhada, de polichinelo, de esteira, de musculação, o que quer que você possa fazer. Uma hora, 1h30 de academia, não. 15 a 20 minutos. Você já cria uma quebra no seu dia e isso já te renova. Se você é uma pessoa que relaxa, talvez não seja tão interessante você fazer isso. Então, o momento da atividade física ele também influencia. Isso obviamente, é um tópico mais avançado. E fazer atividade física é indispensável para quem quer estudar bem. Mas é uma questão para você olhar, por exemplo. Outra questão que pode ajudar, meditação. Às vezes a pessoa fala assim, mas se eu meditar eu durmo. E pode realmente acontecer, porque a meditação ela tem um caráter de relaxamento, que é muito forte. Principalmente se a pessoa está privada de sono, o que 70% da população ocidental, em média, está, a tendência é que ela de fato durma. Então, se ela puder, por exemplo, tirar uma soneca à tarde, que nem todo mundo pode, ela consegue. Foi feita uma pesquisa que disse que o fato de você tirar uma soneca de até 90 minutos repõe cerca de 30% da sua capacidade de aprender novos fatos ao longo do dia. Isso é muita coisa. É muita coisa. Isso é muita coisa. É o equivalente a, se você estuda 4 horas, você estudar 1h30 a mais. É muita coisa. Então a gente precisa ter essa dimensão, porque essas pequenas práticas elas acabam ajudando a gente. Quando a pessoa ela tem um impedimento físico para fazer isso, muitas vezes o que eu recomendo para ela? É um chute nas costas do tipo milagre da manhã. Se você é uma pessoa cujo cronotipo permite isso, tenta acordar 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo. Porque aí é antes mesmo até dela poder sair pro trabalho, né? Sim. E tem aquelas pessoas que querem passar, mas que... Você resolve o problema do cansaço. Você acorda disposto, mas tem que dormir cedo também. Mas isso não significa dormir menos horas. Isso significa que a sua hora de dormir tem que subir também. Porque senão você tá com um cobertor sempre curto, né? Puxa de um lado, puxa do outro. E ter um mentor, cara? É o que eu chamo de grilo falante. Às vezes a pessoa precisa de alguém no ombro falando, sussurrando. Precisa. Algumas pessoas, e isso depende muito de perfil, a pessoa precisa de alguém para quem ela possa prestar contas. Um dos papéis da mentoria é esse papel de prestação de contas. Aquela pessoa está ali cobrando para que você dê o seu máximo. Por exemplo, eu sempre gostei de fazer o paralelo do mentor com o personal trainer. E ironicamente, eu só comecei a treinar com o personal trainer alguns meses atrás. E o treino é muito diferente.
Eu evoluí nos últimos meses o que eu não evoluí em 10 anos de academia. Eu sei que não parece, eu sei que parece o antes ainda, mas eu evoluí muito. E aí, o que acontece? Quando você tem uma pessoa que está te cobrando, que sabe do seu potencial, que sabe que você consegue evoluir mais, essa pessoa te cobra. Aí você fala assim, pô, não, eu não tô conseguindo. Não, você consegue um pouquinho mais. E ela te dá ferramentas para que você faça isso. Então, o papel da mentoria, ele tem um aspecto emocional, ele tem um aspecto técnico. O aspecto técnico é, eu vou te mostrar como que é a melhor forma, dentro, obviamente, de um arcabouço de técnicas de estudos validado anteriormente, aquilo que você pode fazer para a sua realidade. E ele tem um aspecto emocional. Eu confio em você, eu sei que você é capaz, você pode fazer isso daqui, isso que você está sentindo não necessariamente é cansaço, às vezes é medo, e o fato de você ter uma pessoa com quem conversar ajuda. Por quê? A jornada de estudos é muito solitária. A maior parte das pessoas não tem com quem conversar sobre estudos. Nós vivemos em uma realidade que a gente está em Brasília. Mas a maior parte das pessoas que mora, por exemplo, no Nordeste, ou que mora em São Paulo, ou que mora no Sul, pode nunca ter ouvido falar de serviço público. Nunca de serviço público, ou quando escuta, não tem com quem conversar. Distante, é muito distante. assim, Não sabe o que é. Também pra onde ir, como é que começa isso? Por exemplo, um dos meus grandes amigos de infância, que é professor de curso preparatório hoje, ele se casou com uma moça de São Paulo. E essa moça de São Paulo, quando chegou aqui, ela entrou no mundo em que todo jovem estava fazendo concurso público, porque Brasília é isso. E aí ela falou, gente, eu nunca tinha pensado em concurso público como possibilidade de carreira. E o fato, às vezes, de você ter um mentor que, naturalmente, é uma pessoa aprovada, preferencialmente aprovada naquela área em que você vai atuar, não que seja uma necessidade, mas é, às vezes, recomendado. Ele vai ser uma pessoa com quem você pode conversar sobre a mecânica do serviço público, sobre as dificuldades, sobre as facilidades, sobre aquilo que essa própria pessoa passou. Porque quando a gente não tem com quem conversar, a gente acha que as nossas dificuldades são únicas. A gente acha que só a gente fica desmotivado, que só a gente não consegue estudar, que só a gente tem dificuldade com determinados conteúdos. E não é. Então, ter uma pessoa, não necessariamente um mentor é uma pessoa que você contrata para isso, mas você ter uma pessoa que possa te orientar e possa te dizer o que você está passando é normal, é comum e é esperado, já é um aspecto emocional muito forte da preparação. E ter um par de estudos ou um pequeno grupo de estudos? Ajuda desde que este grupo de estudos esteja alinhado, seja mais ou menos do mesmo nível e não seja sem noção. Quando eu estava estudando para o concurso da Câmara, aconteceu um negócio muito curioso. Eu estava num grupo, não era um grupo, era tipo era um grande grupo, era um fórum, né, em que as pessoas discutiam questões de concursos públicos. E um dos melhores modelos de fato é você discutir questões. E aí o que acontecia? Algumas pessoas se voluntariavam para trazer questões. Um certo rapaz trouxe uma questão inédita e eu estava estudando para o concurso da Câmara à época, resolvi aquela questão, errei, fracassei miseravelmente, não sabia para onde ia a questão. E era curioso, porque a essa altura eu devia estar com 31 mil questões resolvidas mais ou menos, coisa que eu não recomendo que as pessoas façam, mas fiz. Tava lá com 31 mil questões resolvidas. Você não errou essa conta, não? E na hora... Não. Eu, na verdade, quando eu zerei o site de questões, estava com 33.800. Eu vou até pegar... Vou até ver se eu consigo, com o meu chefe, pegar essa estatística depois. Inclusive, bem lembrado. Eu tenho até um negócio pra falar sobre isso. Aí, o que aconteceu? O rapaz colocou a questão e eu falei, cara, essa questão não faz sentido. E aí, depois ele veio com a justificativa, com o gabarito comentado, e ele falou, essa questão foi retirada de um parecer da consultoria. Eu falei, mas parecer da consultoria não é cobrado em prova. Então não adianta você querer fazer isso, porque não é assim que funciona. E o aluno, quando é leigo, o que ele entende? O grupo ele tem um problema, que é o quê? As pessoas quererem parecer mais inteligentes do que as outras. E esse era um caso clássico. Eu já fiz grupo e não era muito assim não, mas realmente pode acontecer. Pode acontecer. E esse é um risco. Claro. Esse é um risco. E quando isso acontece é muito ruim. E aí tem uma grande questão que é, quando as pessoas estão alinhadas em conhecimento, em experiência, o grupo funciona muito bem, porque ele deixa de ser um fator de desmotivação e passa a ser um fator de manutenção desse trabalho. Você passa a prestar contas para alguém. Então, uma parte daquele aspecto emocional que a gente estava falando do mentor é transferido para o grupo. E eu acho isso extremamente positivo, desde que a pessoa faça uma avaliação, não seja um grupo de bate-papo, o que é importante, e seja um grupo que as pessoas estejam mais ou menos no mesmo nível, que elas possam se ensinar e que elas consigam crescer juntas. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.